Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Vamos conversar com o correspondente cambial Lucas Berti sobre o comportamento do dólar, sobretudo em relação ao real. Nesse dia, que é histórico, que é o dia das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que mexem muito, é claro, com todos os mercados pelo mundo. Antes de cumprimentar o Lucas Berti e fazer a primeira pergunta, eu sempre deixo um destaque aqui, que é muito importante que você se inscreva e ative as notificações no nosso canal no YouTube, Safras TV. Assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Diariamente a gente tem um vídeo novo no nosso canal, safras.com.br. Conheça a plataforma Safras, todas as informações estão em um só lugar para você. Dito isso, sem mais delongas, Lucas Berti, muito boa tarde, dia histórico. Vamos ver como é que está, como estão as oscilações do dólar no dia de hoje, mas é mais um dia de emoções, né, Lucas? Tudo bem? Boa tarde, Alessandro, tudo bem? Obrigado novamente aqui, Papo de Câmbio, obrigado por essa oportunidade, né, de falar com o pessoal a respeito desse dólar. Sim, nós estamos em momento histórico, sim, tivemos, claro, nessa semana ainda digamos, uma aliviada nesse comportamento do dólar, mas se a gente avaliar especialmente esse gráfico que você colocou, mais recentemente tivemos dólar batendo 5,87 quase no mercado à vista, é um patamar que rompe, inclusive, as nossas expectativas que nós vínhamos falando ali nos programas anteriores a respeito do dólar chegar até 5,700, quem sabe dar uma estressada no 5,75 e parar por ali, não foi o que aconteceu. Tivemos a moeda subindo muito mais, né, e chegou a um ponto de preocupante no mercado. Claro, tecnicamente a gente consegue entender, olhando o gráfico, que seria talvez um momento de dar uma boa corrigida, né, Alessandro? Mas é um patamar que nós tivemos 5,87 que chegou aí às máximas desde o período pandêmico, do ano de 2021, quando o mercado estava totalmente estressado e uma volatilidade absurda diariamente, o dólar que subia e caía 2% num dia, tá? E eu devo dizer para você que também a gente tem fatores que colaboram com isso, né? Inclusive você comentou já no início do dia, hoje é um dia assim, é um momento histórico, nós temos eleição nos Estados Unidos e essa eleição, esse momento ele vem sendo construído já há algumas semanas, vem impactando no mercado algumas semanas e tem ficado um impacto um pouco mais direcionado para os mercados no momento que se aproximou e hoje nós estamos aí com o dólar, claro, dando uma boa corrigida, é, o dólar dando uma corrigida, mas não somente em função desse dólar que subiu em função das eleições dos Estados Unidos, mas também por questões aqui internas. Então, Alessandro, como eu vinha dizendo, os gastos fiscais, eles são com certeza um ponto muito importante nessa subida do dólar, porque o Haddad, na semana passada, não deixou claro para o mercado quando seria colocado em prática um pacote de gastos, né? De controle fiscal, né? Dos gastos públicos. E, por pressão, obviamente, do governo, essa semana, né? Ele tinha uma viagem até para a Europa, ele teve que cancelar, porque até houve uma pressão do próprio presidente Lula de que isso fosse colocado, uma ação, um plano de ação fosse colocado quanto antes. Era para ter saído ontem, estão em discussão hoje, inclusive, não somente o ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, né, que estão da Casa Civil que estão discutindo isso, mas ele colocou mais ministros a discutir esse processo, ministro da Saúde, ministro da Educação, porque vai afetar essas áreas, né? Então, o que que acontece? Isso aí amenizou um pouquinho a situação do dólar. Dólar começou a cair, ontem caiu 0,5%, já abaixo dos 5.800, hoje está caindo 0,3% a 5.764 agora nesse momento, mas aquela coisa, precisa ter um plano de ação e ser divulgado para o mercado para que eles tenham certa segurança de que isso aí não é uma coisa que simplesmente foi dita à toa, né? Precisa ter informações sobre o controle de gastos. O dólar vinha alta no mercado internacional, o dólar vinha subindo em função dos fatores da eleição, o dólar vinha subindo também por outros fatores, uma certa temor de que talvez o corte de juros nos Estados Unidos não fosse tão alto, porque alguns indicadores tinham lá
logo após o nosso programa anterior, não tenho vindo tão correspondendo tanto com aquilo que o mercado esperava, mas na última semana nós tivemos o payroll veio muito fraco, perto do esperado, né? A criação de trabalhos bem abaixo do esperado. E isso aí também deu um pouquinho de pano para manga para amenizar a situação do dólar no mercado mundial e também, né, amenizar a situação da queda do dólar aqui no Brasil, caindo também, ajudando a cair. Lá nos mercados mundiais, agora você tem uma ideia dos emergentes, a maioria deles, o dólar vem caindo sobre os mercados emergentes. Mas eu vou dizer uma coisa, aquilo que a gente foi falando, Alessandro, altas históricas, altas de período pandêmicos, né? E a gente tem que começar a observar. E agora, esse processo da eleição dos Estados Unidos, que para mim está um pouco exagerado, né? Mesmo o mercado já vem falando aí que talvez o Trump possa se eleger novamente, né? Eu já vem mudando as opiniões do pessoal em relação a resultados lá, mas a gente sabe toda essa comoção que se criou em cima do presidente Trump em função de ele ser protecionista, na hora do vamos ver, vamos governar, é diferente, né? Os acordos comerciais eles mudam, enfim, e eu acho que talvez seja realmente esse período um pouco mais pré-eleição que tenha gerado tanto pânico no mercado, tá? Lucas, Hum. não quero atrapalhar o teu raciocínio, mas assim, e essa semana a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte, tem eleições americanas agora, não é que nem no Brasil, isso aí, o resultado talvez venha lá perto do final de semana, né? Se é que não passe, isso aí sempre é meio controverso, o cenário das eleições nos Estados Unidos, é um sistema completamente diferente de eleições. Mas isso não vem ao caso, só que vai se prolongar mais a decisão, o anúncio de quem vai ser o novo presidente americano. A gente tem juros, né? A gente teve toda aquela movimentação da última super quarta, dessa vez não vai ser no mesmo dia, a gente tem primeiro, depois a gente vai falar da agenda também, mas nessa quarta-feira a gente tem decisão dos juros no Brasil, e na quinta, decisão nos juros nos Estados Unidos. Tudo na mesma semana, né? É claro que pela eleição americana, não que essas decisões de juros não tenham ficado, não sejam extremamente importantes, mas é que tem outra questão ocorrendo também que é extremamente delicada e importante no mercado internacional. Mas como é que tu está vendo isso aí dos juros agora para essas novas decisões? Qual é o viés que tu enxerga e como é que isso deve impactar o dólar? Olha, só eu vou começar com um ponto, né, que é a pesquisa Focus que nós tivemos essa semana, houveram algumas revisões para cima em relação ao IPCA e previsão do dólar, né? IPCA já foge um pouco da meta de inflação em função da intervalo para cima, que é aquele 1,5% acima dos 3%. A inflação prevista para o ano já no IPCA, no pesquisa Focus, já é de 4,55, 4,59 para o final do ano, ou seja, fora do intervalo de meta né, do governo. Então, o que acontece? Essas composições elas dão subterfúgio para achar que realmente o PCA, que o, que o juros no Brasil vai ter que subir. O pessoal está falando no mercado de meio ponto percentual, e para final do ano 11,75, e para o ano que vem o pessoal já vem falando alguns em 14% de taxa Selic. Bastante, né? Tá? Olhando já, precificando a curva futura. Olha só, quando o pessoal está precificando aquela curva futura, isso acaba precificando a curva mais curta, tá? Então a gente tem que ficar bastante atentos a isso. Agora, de fato, estou te falando isso, aumentando nesse sentido, 0,5% já na próxima reunião agora, vai ser definida amanhã. E se realmente nos Estados Unidos, já que houve aí uns indicadores mais positivos que fomentam pelo menos 25 pontos percentuais de queda, o que eu acho que pode até ser um pouquinho mais arrojado, não sei, tem gente falando em 0,5%, com certeza isso aí ajudaria o dólar a cair no Brasil, ajudaria o dólar a cair em todas as praças, né? Porque você está um distanciamento maior, até com perspectiva de nosso juros subir mais, tá? Isso é, com certeza, um ponto a gente a considerar, talvez, para essa reversão. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que acha que eu não acho, eu acho que o dólar já está um pouco exagerado, sabe? Eu acho que é um momento um pouco de uma reversão, mas veja bem, a régua que a gente vinha falando de 5.400 no final do ano já começa a ficar a previsão a 5,50, que eu acho um pouco mais plausível, 5,50 a 5,60 para o final do ano, já estamos nos 2 últimos meses do ano, então isso aí é uma coisa que pode realmente acontecer. Agora, é um motivo, com certeza, para gerar queda no dólar. A gente tem aí um vazamento forte para o pessoal. Poxa, o Brasil, apesar
dos problemas e o governo fazendo o dever de casa aqui, que é justamente segurando gastos, é bom você botar numa economia que está te rendendo 11,25 ao ano, não? Então, e nos Estados Unidos, claro, você começa a ter uma rentabilidade menor do que você esperava. Então, atrai menos gente para, né, atrai menos investidores. O Brasil também tem o seguinte, Alessandro, eu estou observando as moedas já em relação a prazos de um ano, acumulado do ano, mês, semanal, né? É, a alta do real, o real foi a segunda moeda que mais subiu em 12 meses, somente atrás da lira turca, tá? A gente está falando, eu já comentei isso aqui no programa, O lira, dólar subiu mais em relação ao real, em relação às demais. o dólar O real é o que mais se desvalorizou, digamos assim. real perdeu quase 20% de valorização desde os últimos 12 meses. Se a gente falar de Turquia, tá? Turquia está acima do Brasil nessa desvalorização, a lira turca. Mas nós estamos falando de uma economia com uma taxa de juros de 50%. Né? É um país com uma economia completamente fora de controle. Tá? É quase um que a gente chama de junk bond, né? É muito arriscado você botar recursos num país que nem a Turquia. O Brasil não está nesse sentido, né? O Brasil não está nesse nível aí. Mas eu acho que você analisar historicamente, chega uma hora que precisa corrigir, né? Já desvalorizou muito, tem que corrigir uma hora. O Brasil é o país dos exageros, né? Lembra que quando a gente sobe muito, mais que todo mundo, de repente nós somos que tem a moeda com maior valorização sobre o dólar, né? De todas. Eu estou apostando um pouquinho nesses últimos 2 meses, talvez um pouco nisso. E que mesmo com o candidato Trump vencendo as eleições, o que eu acho que se criou muito rumor em relação à candidatura dele, né? Você vê bem a postura aí geopolítica em relação à postura dele, postura dos democratas, é um pouco diferenciado. A dele é justamente que esses conflitos parem de acontecer, né, de uma certa forma. Mas a gente sabe que existe um mercado em volta disso, são discussões que a gente não tem que levar em conta aqui no nosso papo de câmbio, que a gente fala de dólar, mas se a gente for pensar no meu modo de ver, talvez esses rumores, né, esse temor, ele passe após a eleição, tá? E aí o que sobra para o mercado? Já digerir quem vai ser o próximo presidente, né? Eu O só que queria só um comentário já. Eu vou tentando contribuir na tua avaliação aí sobre as eleições americanas e o impacto no dólar. Né? Tem muita gente comentando aí que o Trump sendo eleito, no caso, ele poderia aumentar gastos públicos, isso poderia gerar um processo novamente inflacionário, e aí tem que subir juros, e aí isso acaba trazendo uma pressão para cima no dólar. Não sei se a vitória da Câmara seria esse também o cenário, me parece que um pouquinho diferente. Mas como é que tu não acha que isso possa ocorrer, uma pressão aí de alta para o dólar, com vitória do Trump, não? Então, eu acho que o que acontece depois, pós as eleições, se caso ele for o presidente, vier a ser eleito, é um processo de acomodação de plano de governo, né? De acordo com a realidade do país. A gente falava isso do Lula aqui quando o Lula se elegeu, né? Ah, o dólar vai explodir, o Brasil vai virar no Venezuela. Nós não viramos a Venezuela, né? Da mesma forma que eu não acredito que com o Trump a situação vai ficar fora do controle. Lembre que hoje os Estados Unidos ele drena muito capital para fora do país para sustentar uma guerra, tá? Na Ucrânia, sabe? São bilhões de dólares que podem ser usados internamente, né? Então, assim, eu vejo de uma forma um pouco mais otimista, esse processo. Eu não estou dizendo, no meu sentido, na minha preferência, quem é um é outro. Estou só dizendo que, para mim, é praticamente muito rumor, né? E cria-se aquele sentimento de pânico sobre uma situação que não é assim. A gente sabe que o Trump ele é um pouco mais polêmico, né? Ele cria muito conflito na questão assim, barreiras. Ele até quer criar barreiras tarifárias, enfim, isso, claro, é, ajuda a gente a pensar que pode ser um problema, né? Mas vamos ser realistas. Depois da eleição, as coisas se acomodam, de acordo com o que o país precisa. E a outra coisa, Alessandra, é o seguinte: a gente tem aqui uma situação
da qual a gente está já com a moeda muito desvalorizada. Como eu te falei, não acho que vai acontecer do Brasil vir o real vir a ser cotado, aí, o dólar vir a ser cotado a R$ 5. A gente está fora desse patamar. Não justifica esse patamar, sabe? Agora, eu acho que é possível a gente ter uma correção. Né? Eu acho que essa situação que houve, eleições também municipais, eleições dos Estados Unidos, poxa, uma subida de juros e o governo com um plano de correção de gastos, claro que ajuda o real. Entende? Então, o mercado, você viu o que aconteceu ontem? O Haddad falou que ia fazer ia estabelecer um plano aí, né? De contenção de gastos, o dólar já caiu muito bem no dia, né? 1,5%. Então, nós temos aqui uma situação interna que corrobora aí com o processo, né? E o Brasil, de qualquer forma, está crescendo como país, embora a gente esteja agora com o nosso PC um pouco mais fora de controle, aí, a gente é um país que o nosso PIB está crescendo, né? O Brasil está crescendo, tá em atividade, sabe? E também as commodities estão performando um pouquinho melhor, o petróleo está performando um pouquinho melhor, minério vem num sentido um pouco mais de recuperação, a gente sabe que o minério é uma commodity muito importante para nós, inclusive com uma perspectiva de atividade econômica da China ir melhorando. Inclusive, nós recebemos dados recentes do PMI de Caixin de serviços da China, né? Vamos falar PMI geral da China, né? Tanto da parte industrial, do serviço, houve uma melhora. A China agora está mostrando crescimento na sua atividade industrial. Poxa, a China de repente está retomando aos poucos a sua atividade. Demanda pelos commodities, aumenta a demanda, melhora com certeza aí, dá muito mais força para o nosso real. Lucas, vamos para a agenda Ainda estamos na terça, né? Vamos para a agenda dessa semana, até a sexta-feira. Pode mexer isso com o mercado. Nós vamos botar aí o quadrinho na tela e tu pode falar, Lucas, o que nós temos. Hoje já começamos com eleições americanas no dia de hoje. Vamos ver se vai se estender por 36 dias, como aconteceu na eleição passada. Embora o resultado tenha vindo bem antes, já porque eram colegiados menores, faltava o resultado, foi o resultado mais longo da história dos Estados Unidos, 36 dias, em 2020. Esperamos que seja um pouco mais rápido, não sei, né? Ou que se seja definida antes, né? Mas sim, vai pautar nosso mercado agora nos próximos dias. Essa semana com certeza vai fazer um diferencial, né? No nosso mercado financeiro. Falando dos demais acontecimentos, os grandes, né? Os carros-chefes aí, Copom no Brasil amanhã, depois do fechamento do mercado, às 8h30, e FONC, decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, na quinta-feira, que foi, na verdade, ela foi prorrogada, ela foi adiada para em função do início das eleições, né? E temos também na quinta-feira a decisão de taxa de juros do Banco da Inglaterra, tá? Lá na Inglaterra, Reino Unido, né? E na sexta-feira, Alessandro, IPCA de outubro do Brasil. Importante, tá? Com certeza vem depois a divulgação do nosso Copom, já começa a ser um indicador lá para o próximo, né? Mas o último que nós vamos ter no ano, última reunião, mas temos também IPCA de outubro na sexta-feira. É importante para a moeda. Maravilha, Lucas. Vamos para nossas considerações finais. Tudo isso que está acontecendo, decisão de juros. Então, tu tá mais otimista que o mercado pode ter uma correção para baixo em relação a esse teto que foi atingido aí com essa questão toda de gastos, né, de questão fiscal no Brasil, que deu realmente um pânico, né? Mas tu acha que o mercado pode então encontrar uma acomodação aí, em que pese todas essas questões que a gente está vendo aí de eleições, etc. Eu acho que sim, Alessandro. Eu estou observando graficamente esse patamar em torno de 5,75 aqui, no dólar futuro, tá? A gente está chegando perto dele. O dólar hoje está caindo, já está caindo quase 0,5% no dólar à vista, tá? Estou vendo aqui caindo, está em 5,7, 5,8. Nós tivemos um movimento desde que a gente começou a conversar. Lá fora caindo bem também, os mercados reagindo bem, ou seja, mais apetite a risco. Acho que pode sim o dólar corrigir. Eu tenho a sensação que, havendo um movimento de responsabilidade, colocar um programa de contenção de gastos e divulgado com certo para o mercado, eu acho que esse dólar pode cair, sim. Acho que vai ser uma decisão de juros de alta no Brasil. Acho que
Acho que o BC vai fazer uma alta de meio ponto percentual para cima, e acho que, e olha, se for meio ponto percentual de corte no FONC, prepare-se que vai vir ladeira abaixo isso aí. Opa, legal. Bom, Lucas, obrigado pela tua participação, mais esse papo de câmbio. O recado final é que nesse vídeo, também na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais. Esteja junto conosco, assim como tem os próximos eventos, cursos de safras e mercado. Fique ligado. Lucas, muito obrigado para ti, muito obrigado a todos. Fiquem ligados em Safras TV, em Safras e Mercado. Um abraço, Lucas. Abraço, obrigado, Alessandro. Até mais.